A paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 4. Vamos ler com a ajuda de Deus e aqui do seu bom Espírito. Moisés volta para o Egito. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vá em paz. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que te buscavam, a tua alma morreram. Então, Deus aqui apareceu para Moisés em Midian e revelou a ele que o faraó que o perseguia, né, que mandou matar as crianças, né, e que também, quando Moisés assassinou o egípcio que estava afligindo o hebreu, o faraó mandou matar Moisés, né, ele queria matá-lo. Por isso que ele fugiu da terra do Egito para Midian, né, e encontrou o Jetro, e encontrou a Zípora e se casou com ela, né. Então, esse que o perseguia, ele foi morto. E agora o filho dele, o faraó, é o novo faraó. Então ele podia retornar. Então aqui Deus tranquilizou Moisés. Vai que eu sou contigo, porque o teu perseguidor já não existe mais. Então aqui, se tem alguém te perseguindo, se tem alguém que no teu serviço te persegue, se na faculdade te atrapalha, tem aquele professor que parece que pega só no seu pé, é, tem a pessoa na igreja que você vai para a igreja, ela só fica reparando em você, fica te julgando. Entrega essas pessoas na mão de Deus. Ora, fala: Senhor, tal pessoa está me perseguindo, eu não fiz nada para ela, Senhor. Ora por ela, peça para Deus abençoar essa pessoa, peça para Deus tirar ela do seu caminho, né? Então, Deus é poderoso para livrar você dos seus perseguidores. Como Deus livrou Moisés do perseguidor dele, ele vai livrar nós também dos nossos perseguidores, tá bom? E tem um que nos persegue de dia e de noite, que é o nosso adversário. A palavra diz que ele é um leão que está ao nosso redor, querendo nos tragar, né? E Deus nos protege desse perseguidor, né? Então, devemos ser fiéis a Deus. Confie em nosso Pai Celestial, confie no Filho dele, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que eles são poderosos para nos livrar dos perseguidores, tá bom? Vamos continuar a leitura? Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre o jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Lembram também que quando Jesus ia nascer, né? Jesus nasceu, era o menino Jesus. Deus mandou pediu para José e Maria irem para o Egito para fugir de Herodes, né? E depois que Herodes morreu, Deus mandou um anjo lá revelar em sonho para José que ele podia voltar. É a mesma coisa. Deus ele dá sempre orientando o povo dele, né? Sejam fiéis a Deus e Deus vai orientar nas suas decisões. Quando você deve ir, quando você deve voltar. Tá bom? Se você está em dúvida se tem que fazer uma viagem ou não, ora, peça a Deus para ele te orientar. Porque ele é poderoso para mandar um anjo e te revelar. Ou pela palavra, ou em sonho, como foi no caso de José. É, Deus ele age de várias maneiras. Mas você não vai ser confundido nem envergonhado. Deus vai te dar a resposta, tá bom? Só entrega na mão de Deus. Ora, peça, que ele vai falar com você de alguma maneira, tá bom? Vai mandar algum irmão profetizar, fazer uma revelação para você. Ele vai criar caminhos, tá bom? Nosso Deus é criador. Vamos continuar a leitura? E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o coração, para que não deixe o povo ir. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu tenho dito: Deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então, aqui nós vimos aqui que o nosso Senhor falou que ele podia voltar, e quando ele chegasse lá, que ele falasse e fizesse as maravilhas que Deus deu na mão de Moisés, né? Na vara de Moisés. Que era para ele fazer os sinais na frente de Faraó. Então, quando Deus te dá uma missão, ele te orienta várias vezes, ele te prepara. Aqui ele está falando novamente para Moisés o que ele deveria fazer, lembrando para ele ser obediente quando chegasse, não temer e fazer a vontade de Deus na frente do Faraó, né? E aqui Deus também falou que endureceu o coração de Faraó. Aí tem muitas pessoas que têm dúvida assim, né? Nossa, Deus endurece o coração do Faraó? Deus fez ele ser mal? Não, o Faraó já era mal.
esse endurecer o coração de Faraó é o teste que ele estava fazendo com ele. Como que ele endurecia o coração do Faraó? O Faraó, ele achava que ele era Deus, né? O povo egípcio achava que o Faraó era o Deus na terra, né? Era um Deus que morava com eles lá, que governava, né? Então, toda vez que Deus afrontava ele, o coração dele endurecia. Então, como que Deus endurecia o coração de Faraó? Não é porque ele fez o Faraó ser mau. O Faraó já era mau. Mas toda vez que Deus afrontava ele, falava, tocava no orgulho dele, o coração dele se endurecia. Quando Moisés chegou lá e falou: "Deixa meu povo ir", o coração do Faraó era endurecido. Então, por Deus ter mandado Moisés lá e falar para ele deixar o povo ir, porque o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Moisés, queria um sacrifício no deserto, a caminho de 3 dias, o faraó se sentiu ofendido. Como? Eu sou Deus. Com quem que esse povo acha que está falando? Eles são meus escravos, eu não vou deixar ninguém ir. Então é nesse sentido que Deus endureceu o coração de Faraó. Não que ele mudou a decisão. Deus ele não muda a decisão das pessoas. Nós temos o poder de escolha, tá bom? Deus ele ama o livre-arbítrio. Só que o faraó, o coração dele era endurecido quando Moisés tocava no seu orgulho. Toda vez que Moisés chegava lá e fala: "Deixa meu povo ir", o coração do faraó era endurecido por causa do seu orgulho, tá bom? É dessa forma que Deus endureceu o coração de Faraó, tá certo? Deus não interfere nas escolhas. O faraó tinha livre-arbítrio aqui de escolher deixar o povo ir ou não. Só que toda vez que tocava no seu orgulho, o seu coração era endurecido. Todo mundo entendeu? Vamos continuar a leitura. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Olha que coisa, né? O mesmo Deus, o nosso grande eu sou, né? O Senhor Jesus Cristo, que se revelou a Moisés, que deu a missão para Moisés, acabou de destruir ele, que tinha que chegar lá e falar, fazer as maravilhas diante de Faraó. Agora aparece ele numa estalagem e quis o matar. Que estranho, né? Vamos ver aqui por quê. Por que essa atitude, né? O que aconteceu aqui? Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou aos seus pés, e disse: "Certamente me és um esposo sanguinário." E desviou-se dele, e então ele disse: "Esposo sanguinário por causa da circuncisão." Então, esse episódio aqui, eu quero que vocês todos imaginem a situação aqui, tá bom? O Moisés pegou sua esposa, seus 2 filhos, e foram para o Egito, né? Porque Deus deu a orientação que ele tinha que ir, que ele podia ir tranquilo, que não tinha mais perseguidor, e que ele tinha que fazer as maravilhas diante do povo. Só que o povo de Deus, todos eles são circuncidados, tá certo? Essa é a primeira aliança. O Antigo Testamento, a primeira aliança é essa, que Deus fez com Abraão. É circuncidar, é cortar a pele do prepúcio, tá bom? Eles tinham que fazer isso quando criança, a partir dos 8 dias de idade, se não me engano. Já o povo aqui de Midian, dos midianitas, que o Jetro, a Zípora, eles tinham esse costume de fazer isso antes de casar, tá bom? Todos os filhos de Abraão, todos os descendentes de Abraão, tinham o costume de se circuncidar. Só que os midianitas, eles prolongavam esse processo. Eles só circuncidavam antes de casar. Só que como que Moisés é um escolhido de Deus que foi para libertar o povo do Egito, se ele chegasse lá com seus filhos sem a circuncisão, isso o povo lá de Israel não ia aceitar ele como representante de Deus, porque todos eles têm na tradição, eles sabiam que quem serve a Deus é circuncidado. Essa é a primeira aliança, na época eles viviam essa aliança. Então se ele chegasse lá com seus filhos sem a circuncisão, eles não ouviriam o que Moisés tinha para falar. Então, como Moisés não tinha sido obediente à primeira aliança, a aliança feita a Abraão, Deus quis matá-lo. E quando Deus quis matá-lo, e a sua esposa percebeu que era por causa da circuncisão, porque Moisés deve ter falado para ela, tanto que quando ela corta o prepúcio do seu filho, ela joga o prepúcio nos pés de Moisés e fala: "Esposo sanguinário você é", porque ela não queria fazer isso. Ela não queria cortar o prepúcio do seu filho pequeno,
porque ela achava isso uma maldade, achava isso não tinha necessidade. Só que, como ela viu que Deus ia matar o marido dela, ela foi obediente, pegou uma pedra aguda, como diz a tradição, né? Na primeira aliança, quando Deus fez Abraão, tinha que pegar uma pedra, tinha que fazer a circuncisão com pedra. Ela foi lá, cortou e jogou aos pés de Moisés. E ela viu que a ameaça já tinha ido embora, que Deus não ia mais matar, porque ela foi obediente, mesmo contra a vontade, porque ela chamou Moisés de esposo sanguinário e se desviou dele. Então, tipo, discutiram ali. Ela não fez porque ela quis, mas ela, para Deus não matar o Moisés, ela foi obediente. Às vezes, aparecem situações na nossa vida que nós não entendemos por quê e nós somos até contra os planos de Deus na nossa vida. Mas a gente só vai perceber o quanto isso é importante depois que se cumpriu, depois que aconteceu. Se a Zípora não tivesse feito isso, Moisés ia ser envergonhado lá no Egito. O povo não ia escutar o que Moisés ia falar. Então tudo tem um porquê, tá bom? Primeira vez que eu li isso daqui, eu não entendi. Eu falei, nossa, que coisa, Deus queria matar o Moisés e a Zípora brigou com ele. Que confusão, né? Realmente, porque tem vezes que Deus pede coisas para nós que nós não entendemos. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar seu filho, eu tenho certeza que ele não entendeu o porquê daquilo. Só que ele tinha um amor, uma obediência tão grande que ele foi e fez, porque ele tinha uma fé tão grande que ele sabia que até, mesmo que matasse seu filho, Deus podia trazer ele de volta. A Zípora, ela não entendia por que Deus estava pedindo para arrancar a pele do prepúcio do filho dela. Precisou Deus ameaçar de morte Moisés para ela poder fazer. Então não deixem chegar a esse ponto. Quando Deus pede para vocês parar de fazer alguma coisa, para de fazer. Para que Deus não precise mandar um anjo aqui te ameaçar. Você não precisa ficar doente, ter uma doença, perigoso morrer, para você obedecer a Deus. Lembra do Jonas? Deus mandou ele fazer uma missão, mas ele, pela desobediência dele, Deus mandou uma tempestade. Ele foi jogado ao mar. Deus mandou um peixe engolir ele. Ficou 3 dias dentro da barriga do peixe. Então, Deus mandou você fazer uma coisa, faça. Porque se você não fizer, Deus vai te afligir. Até você fazer. Porque você é um escolhido de Deus. Deus quer fazer uma obra por você. Se ele escolheu você, ele não quer outra pessoa. Ele quer você. Ele quer que o nome dele seja glorificado por você. Então seja obediente. Zípora foi obediente, mas precisou ser obediente pelo medo, né? Até tem muitas pessoas que falam assim, tem dois caminhos para se converter, né? Pelo amor e pela dor, né? Aqui ela foi pela dor, né? Por ameaça, por medo de perder seu marido. Ela foi obediente. Então todo mundo entendeu por que precisou circuncidar o filho pequenininho, por que a Zípora achou ruim, porque não era costume dos midianitas, tá bom? Por isso que ela não se agradou disso. Por isso que ela discutiu com Moisés. Por isso que Deus ameaçou matar Moisés, para poder a Zípora ser obediente. Para eles não passarem vergonha no Egito, tá bom? Porque eles iam fazer uma missão para Deus. Eles estão representantes de Deus. E quem representa Deus tem que estar tudo certinho. Tem que estar em santidade, tá bom? Não pode chegar de qualquer jeito lá, não. Vamos continuar a leitura? Ele desviou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão, vai ao encontro de Moisés, ao deserto. E ele foi. Encontrou-o no monte de Deus e beijou-o. E denunciou Moisés e Arão todas as palavras do Senhor que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel, e que via a sua aflição. Inclinaram-se e adoraram. Então aqui Moisés se encontrou com Arão. Lembra que Deus mandou Arão ir em direção a Moisés, e Moisés estava indo para o Egito, os dois se encontraram no Monte Sinai. Aí Moisés falou tudo que Deus falou para ele. Arão já acreditou na hora. Opa, tamo junto, vamos lá, eu vou te ajudar, eu vou falar por você, Moisés. Chegaram no Egito, chamaram os anciões do povo,
falaram tudo o que Deus falou para Moisés, Arão falou por ele, né? E Arão também mostrou os sinais diante dos anciões, e eles creram e adoraram ao Deus, porque eles viram que Deus ouviu a súplica deles. Deus escuta nossas súplicas. E no momento certo, Deus vai mandar uma pessoa para te ajudar, tá bom? Vai mandar anjos de Deus para te ajudar, instrumentos de Deus aqui na terra. Deus é poderoso e está sempre disposto a te ajudar. E no tempo certo, o socorro vem. E esse tempo chegou. E o povo que estava afligido 400 anos pelas mãos de Faraó, lá no Egito, esse povo vai ser liberto. Mas não vai ser um processo fácil. Porque aqui nós vimos que Deus vai endurecer o coração de Faraó, porque o Faraó era orgulhoso. O Faraó ele era um homem que ele tinha uma vaidade muito grande, achava que ele era Deus. Então toda vez que Moisés ia afrontasse ele, o seu coração seria endurecido, né? E a obra vai ser grande. Deus vai fazer uma libertação muito grande. E Deus é poderoso para libertar também, fazer uma libertação muito grande na vida de vocês e na minha também. É só nós crermos e colocarmos a nossa confiança nele, tá bom? Então fica a lição para nós aqui desse vídeo de hoje, que devemos ser obedientes a Deus. Não podemos nos chegar de qualquer jeito, né? Quem representa a Deus, quem representa Jesus Cristo, você que ensina seus filhos, você que é pastor em igreja, padre, qualquer um que tenha autoridade sobre o teu ministério, né? Ensina a palavra de Deus para outras pessoas. Nós não podemos chegar de qualquer jeito, tá bom? Aqui Deus precisou, ameaçou até de morte Moisés se ele não circuncidasse seus filhos. Então sejam obedientes a Deus para que Deus não pese a mão sobre vocês, tá bom? Que não chegue a esse ponto. Sejam fiéis a Deus, obedeçam no amor. E no amor, Deus vai dar libertação para vocês e para todos aqueles que você ama. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Deus seja louvado.